Olá, meninas e meninos, tudo bem? Cá estou eu. Hoje minha aula vai abordar 3 acontecimentos que eu achei muito importantes da década de 1910. A década de 1910 vai, como a gente sabe, de 1910 a 1920. E quais foram os assuntos que eu escolhi dessa década? O Titanic e seu naufrágio, a Primeira Guerra Mundial, e a gripe espanhola. Foram 3 acontecimentos drásticos que aconteceram na década de 1910, tá? Vou falar brevemente, porque tem muita coisa de cada tema, senão não daria nem 3 horas, tá bom? Bom, primeiro vou falar do Titanic. Quem é que não viu o filme Titanic? 400 milhões de pessoas assistiram esse filme, tá? Mas vou falar da história mesmo. O Titanic era um navio considerado inafundável. Ele foi fabricado em Belfast, lá na Irlanda do Norte. A construção dele começou em 1909. Em abril de 1912, dia 15 de abril, na madrugada de 15 de abril, ele foi afundado quando bateu no iceberg. Todo mundo sabe disso, mas vou começar desde o princípio. O Titanic levava mais de 2.000 pessoas a bordo. Mais de 1.500 morreram. Foi uma das maiores catástrofes marítimas de todos os tempos, tá? Ele tinha 20 botes salva-vidas, que podiam levar 1.000 e poucas pessoas, mas só levou 710, porque naquele atropelo, naquela loucura de sair do navio, né, que o navio já começou a inclinar, muitos botes foram nem com a metade do que poderiam levar, tá? Bom, mas como é que começou essa viagem? Essa viagem partiu do Reino Unido com destino a Nova York. Saiu de lá dia 10 de abril de 1912. Até o dia 15, tudo tranquilo. Na madrugada de 15 de abril de 1912, após colidir com um iceberg, naufragou a cerca de 800 quilômetros da Terra Nova, lá no Canadá. Uma curiosidade, tinha uma orquestra que tocava tanto na primeira classe quanto na segunda classe. Vocês sabem que os navios naquela época tinham 3 classes, primeira, segunda e terceira. Então, essa orquestra tocava na primeira e na segunda classe. E era formada por um trio e um quinteto liderado por um violinista, que costumavam tocar todas as noites. Eles entraram para a história do Titanic como heróis por terem continuado a tocar durante o naufrágio, sem tentar se salvar, tá? Bom, quando veio a notícia pelo mundo inteiro, né, foi um grande choque o naufrágio do Titanic, porque o navio foi construído com uma das mais avançadas tecnologias da época e popularmente referenciado como inafundável, já falei. Em 1910, um folheto publicitário do navio alegava que ele fora concebido para ser inafundável. Bom, após a notícia do acidente em todos os países, os meios de comunicação entraram em frenesi. Primeiro porque ia muita gente importante, muita gente famosa dentro do navio. Surgiram 1.000 especulações, 1.000 lendas sobre o que teria provocado o acidente. Especulações 1.000. E depois surgiram também, com o tempo, livros, estudos, debates, teorias, etc. Tá? Sobre o comandante Edward Smith, vou mandar a foto dele, um senhor de 62 anos. Bom, também tem 1.000 histórias que se falam sobre ele, umas positivas, outras negativas. Mas, após o naufrágio, ele já tinha morrido, o corpo não apareceu, mas recebeu várias homenagens póstumas. Ele também foi representado em vários filmes e teses, como eu falei, de várias opiniões sobre sua morte, muitas surgiram também depois. Olha só, vou contar algumas teses sobre a sua morte. Ele teria morrido
no naufrágio, embora seu corpo não foi encontrado. Houve testemunhas de vários sobreviventes do naufrágio. Uns disseram que ele nadou com uma criança até um bote. Outro disse, mas acontece que chegou no bote, não tinha lugar para ele nem para a criança. Outro sobrevivente disse que ele dava ordens, gritando no megafone no navio para as mulheres e crianças irem para os botes. Teria gritado, sejam britânicos, quando houve a correria, né, para ir para os botes. Uma parte, correria da primeira e segunda classe, porque a terceira classe, muitas portas estavam cadeadas e eles ficaram lá presos. Bom, essa frase, sejam britânicos, quando ele gritava para as pessoas irem para os botes, ficou na história, tá? Porque as placas comemorativas de Smith, desse capitão, tem quase todas essa frase, sejam britânicos. Outro sobrevivente disse que ouviu eles clamar com muita tristeza, a minha sorte me abandonou. E há também um legado negativo sobre Smith, não só um, mas vários, dele ter cedido aos pedidos do presidente da companhia para aumentar a velocidade do Titanic. Sendo que aquela região, como tinha icebergs, pelo contrário, tinha que diminuir a velocidade, ele sabia disso. Então, eles acharam que ele arriscou deliberadamente a sorte, tá? Porque era um lugar de muitos icebergs, inclusive eles foram avisados por outros navios da presença de icebergs naquela noite, inclusive de que estava o mar muito calmo, não tinha luz da lua, então de que quando o mar está muito calmo naquela região, pode ter presença de icebergs. Quando o mar está mais agitado, não é tão perigoso para os icebergs surgirem. Bom, em julho de 1912, 3 meses depois do acidente, houve uma notícia no The New York Times, no jornal New York Times. Publicou um artigo dizendo que Smith talvez tenha sobrevivido ao naufrágio. Por quê? Porque um marinheiro que tinha trabalhado com ele, chamado Peter Braille, afirmou ter visto o capitão numa rua de Baltimore, nos Estados Unidos. Peter, esse marinheiro, chegou a ser examinado por uma junta médica e não encontrou nele nenhum sinal de insanidade. Mas cadê ele? Não havia prova que ele realmente estivesse vivo. Ele falou que o viu, mas cadê as provas, tá? E se ele realmente, segundo os estudiosos, ele sobreviveu, nem a família soube. Porque eles moravam, né, no Reino Unido e ele foi encontrado, segundo um testemunho, segundo esse marinheiro, lá nos Estados Unidos, tá? Bom, continuando. E os destroços? Era um navio enorme, tá? E os destroços foram procurados por décadas e décadas. Lembrem-se, o acidente ocorreu em 1912. E sabe quando foram achados os destroços? Em 1985. Aí encontraram mais de 5.000 artefatos, binóculos, relógios de bolso, chapéus, luvas, tigelas preservadas, braceletes, cachimbos e até acharam uma carta de amor. E segundo especialistas, muitos sapatos assim, um ao lado do outro. Acredita-se que depois de 70 anos o corpo se desfez e ficaram os sapatos. Então, eram sapatos de algum corpo, de alguma pessoa que morreu no naufrágio, tá? Porque muitos afundaram com o navio, principalmente da terceira classe, tá? Bom, esses destroços encontrados em 1985 estavam numa profundidade a 3.800 metros, mais de 3 quilômetros de profundidade, sem a luz do sol. A pressão da água esmagadora. Por isso que não acharam antes, porque era impossível o acesso sem um submarino. Bom, então acharam todos esses artefatos e
muitos, né, acharam a proa, o navio se partiu, tá a 600 metros uma parte do navio da outra parte, então acharam muita coisa ainda intacta. Logicamente, depois de 70 anos não podia estar perfeita, mas reconhecível. Então, por objetos que foram encontrados e tudo, foi possível saber que ali estavam parentes daqueles que estavam vivos, né? Então, muitos depois foram, em 1985, viram que os seus parentes estavam ali, né? Porque foram achados seus objetos, dinheiro, etc. Tá bom? Bom, em Belfast, capital da Irlanda do Norte, existe um centro turístico inaugurado em 2012, no mesmo local onde navios da classe Olympic foram construídos, Titanic, Olympic e Britannic, e está aberto à visitação desde 2012, né? No lugar onde foram construídos os navios da classe Olympic, tá? Bom, para terminar o Titanic, 400 milhões viram o filme, tá? Foi realmente uma catástrofe que ficou na história, tá? Bom, qual é o segundo tema desta aula? Primeira Guerra, que vai de 14 a 18. Foi um conflito mortal entre nações, com cerca de 10 milhões de mortes. As causas foram várias, mas duas são as principais, são citadas pelos historiadores como as principais. Que essas duas causas consideradas as principais, entre outras, vão desencadear esse conflito, né? Qual foi a primeira? Tensões nacionalistas. O que é nacionalismo? Identidade do povo. Então, essa tensão nacionalista foi usada para o desejo expansionista dos governantes. Mas uma das causas principais mesmo apontada pela Primeira Guerra Mundial foi o descontentamento de certos países frente à partilha da África e da Ásia. Vocês sabem que houve uma partilha da África e da Ásia entre alguns países europeus, tá? Quer dizer, houve um neocolonialismo, um novo colonialismo foi realizado nessa década. Uma década antes da guerra. Então, isso desgostou muitos países, principalmente a Alemanha e a Itália. Quem ficou melhor nessa repartição da África e da Ásia? A França e a Inglaterra. A França e o Reino Unido, tá? Bom, então, antes mesmo da guerra, já havia divisão dos países. Já se sabia que iria haver dois blocos, tá? Já começaram a se armar. Quais foram os blocos? Tríplice Aliança, Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Itália. Uma parte, a Itália abandona a Tríplice Aliança, tá? E se recusa a participar do conflito. Mas depois, por interesses também, entra na Tríplice Entente, que é o outro lado, outro bloco. Então, os países estavam divididos em Tríplice Aliança, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Itália, que vai sair depois, e a Tríplice Entente, Reino Unido, França e Rússia, tá? Bom, e os Estados Unidos? Os Estados Unidos entram no conflito só em 1917, tá? Até então, o que ele era? Era fornecedor de produtos aos países envolvidos na guerra, além de suprir os mercados mundiais. Então, ele vai sair do conflito como uma das maiores potências mundiais, por terem sido os fornecedores, os países estavam envolvidos na guerra. Então, quem fornecia os produtos, quem supria os mercados, era os Estados Unidos. Por isso que ele saiu como, emprestou dinheiro também, então ele saiu como uma grande potência, tá? Como eu falei, os Estados Unidos só vão entrar em 1917, ao lado da Tríplice Entente, França, Reino Unido, né? Fato que vai marcar a vitória da Entente. Primeiro,
Ele estava cheio do dinheiro, né, da nota. Segundo, entrou só em 1917. Terceiro, ele não teve o seu território invadido nem depredado. Então, ele entrou para realmente dar a vitória à Tríplice Entente, tá bom? Bom, os perdedores, a Tríplice Aliança, tiveram que assinar a rendição através do Tratado de Versalhes, que impunha aos países derrotados restrições e punições. A Alemanha foi a mais atingida nas punições. Como redução dos seus exércitos, sua indústria bélica também foi reduzida e controlada, e teve que devolver à França a região da Alsácia-Lorena, que ele tinha pego, além da Alemanha ter que pagar os prejuízos da guerra aos vencedores. Nessa primeira guerra, o Hitler era apenas um cabo. Depois, quando foi na segunda, né, ele disse que a Alemanha precisava, os outros países precisavam pagar a humilhação que a Alemanha teve nesse Tratado de Versalhes, sendo acusada, né, a principal acusada da Primeira Guerra, tá? Bom, resultado da guerra: 10 milhões de mortos, 30 milhões, 3 vezes mais de feridos, 30 milhões de feridos, campos agrícolas arrasados, destruição de indústrias, etc, etc, etc. E o Brasil? O Brasil estava neutro. Quem governava o Brasil era o presidente Venceslau Braz. Mas, diante do afundamento de embarcações brasileiras no litoral, entrou em junho de 1917 na guerra, só que não na batalha. O Brasil mandou assistência médica com equipes e medicamentos para ajudar os feridos da Tríplice Entente. Pronto, foi o segundo acontecimento da década de 1910. Agora eu vou dizer o terceiro e último. Tem mais, mas eu só escolhi 3, já falei para vocês. Qual foi o terceiro acontecimento da década de 1910? A gripe espanhola, aquela grande pandemia que vai durar de 1918 e 1919, tá? Teve início no Kansas, nos Estados Unidos. Olha só a evolução. 4 de março, apareceu os primeiros casos em Kansas, nos Estados Unidos. 11 de março, uma semana depois, em Nova York. Em abril, mês seguinte, na Europa. Em maio, se espalhou por vários países da Europa, Grécia, Portugal, Espanha, etc. Maio. Em setembro, chegou ao Rio de Janeiro. Setembro, Rio de Janeiro. Em novembro, na Amazônia. Em 1919, matou o presidente Rodrigues Alves, tá? Bom, a epidemia da gripe espanhola, tá? Segundo estudos, atingiu principalmente jovens. 25% dos mortos tinham até 15 anos. 45% dos mortos, quer dizer, quase metade, entre 15 e 35. Estimativas: calcula-se que a gripe espanhola matou 200 milhões de europeus, 90 milhões de asiáticos, 12 milhões de africanos e 6 milhões de americanos. Tem estimativas que dizem que foi um total de 400 milhões de mortos. Reparem, foi no último ano da guerra. Não foi em 1918? A guerra não vai de 14 a 18? Não tinha acabado a guerra, foi no último ano da guerra. Então, estavam ainda envolvidos na guerra. Então, os censores da guerra, para manter o ânimo das tropas, minimizavam os relatos da doença e sua mortalidade, que estava ocorrendo em tantos países. Mas a Espanha, como era um país neutro, que não participou do conflito, começou a relatar essa grave doença e sua disseminação. Por isso ficou conhecida como gripe espanhola. Olha só, atingiu até o rei
Afonso XIII, gravemente, só que ele não morreu. Tais artigos espanhóis que falavam da gripe espanhola, dessa pandemia, davam a impressão para muitos países, ou outros países queriam acreditar que era a Espanha que estava sendo atingida por essa enfermidade, tá? Então, como era só a Espanha que transmitia tudo que estava ocorrendo, então muitos achavam, é só na Espanha que está acontecendo. Bom, houve 3 ondas da pandemia gripe espanhola. A primeira foi em 1918, já falei, apareceu no Kansas, nos Estados Unidos, tá? Foi a primeira que era mais branda, que eu falei para vocês, em março de 1918. Apareceram aonde? Nas tropas que treinavam para irem para o fronte na Europa, tá? Lembrem que os Estados Unidos entraram na guerra em 1917. Em 1918, tropas estavam treinando para irem para o fronte. E no Kansas. E foi nesse Kansas que começaram os primeiros doentes dessa pandemia. A segunda onda, o segundo surto, percorreu os continentes, matando milhões. E a terceira onda foi mais moderada, também apareceu no início de 1919, de fevereiro a maio. Então, ainda teve uma terceira onda mais branda. Agora, para não terminar a aula com tanta desgraça, né? Titanic, guerra, assim, Primeira Guerra Mundial, pandemia, vou falar umas coisas mais amenas para terminar a aula de um modo mais suave. Olha só, os Jogos Olímpicos de 1912 aconteceram em Estocolmo, na Suécia. Em maio de 1910, o cometa Halley, lembra que aparece 75 ou 76 em 76 anos? Apareceu e foi grande comoção, muito medo. Então, em maio de 1910, no começo da década, apareceu o cometa Halley. Em outubro de 1912, foi construído o bondinho do Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro, que vai da Praia Vermelha ao Morro do Pão de Açúcar. E agora, para terminar a aula, vou contar uma coisa que aconteceu em 1910 e a outra em 1914. Em 1910, foi no bairro do Bom Retiro, foi fundado o Esporte Clube Corinthians Paulista. 1910. Em 1914, nasce o Palestra Itália, futuro Palmeiras. Então, em 1910 surge o Corinthians, em 1914 surge o Palmeiras. Só para suavizar um pouco a aula. Foi muita tristeza. Beijos!